Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção. Aonde? A eternidade. O caminho é difícil, tem pedras e espinhos, fé, esperança e caridade. 3 armas que precisamos, cada dia, renovar em nós, para obtermos a salvação. O Senhor se tornou meu apoio, libertou-me da angústia e me salvou, porque me ama. Salmo 17, verso 19 seguinte. E hoje, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. E nós vamos trazer o sentido do que Cristo quer falar hoje a partir da parábola da figueira, uma linda parábola que vai nos ensinar que frutos Deus quer de nós. Os homens de misericórdia são elogiados porque foram fiéis aos compromissos e beneficiaram o povo. Esta liturgia nos faça crescer na fé para que deixemos marcas positivas na sociedade em que vivemos. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, verso 11 a 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo, mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre,
A figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Quão difícil uma figueira dar frutos em tempo que não é o tempo de dar frutos. Jesus foi na direção de uma figueira que não dava frutos. E não era o tempo de dar frutos. Jesus foi na direção dessa figueira, vendo que não tinha frutos, o que ele fez? Amaldiçoou a figueira. O tempo de Israel dar frutos tinha se encerrado. O tempo que era o tempo deles, não produziram os frutos que Deus esperava. Eu vos escolhi a fim de que deis frutos. Deus nos escolheu para darmos frutos. Deus escolheu Israel para dar frutos. E isso hoje deve ser o nosso tema, frutos. E nos perguntarmos, tenho dado os frutos que Deus espera de mim no tempo certo? Marcos 11, 11 a 26, nos mostra um Jesus que nos propõe algo novo. O tempo em que Ele espera que nós demos frutos. Tendo sido aclamado, diz o Evangelho, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. De longe viu, o que foi que ele viu? Uma figueira, não é verdade? Coberta de folhas, e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Muitas vezes, a árvore ela engana. Muitas vezes, de longe, a gente pensa, olha uma árvore, parece que tem um fruto. Nós nos aproximamos, ela engana. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. E Jesus vai dizer o que então para a figueira? Que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. A figueira, ela tem aparência enganosa. Coberta de folhas, parece ter frutos. Mas aquela figueira era estéril. Ela simbolizava ali a figura do templo. O templo do povo de Israel. Não produziu o fruto esperado. No tempo certo, foi dado o tempo para eles produzirem frutos e eles não produziram frutos. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. A gente vai ver que no dia anterior já era muito tarde, Jesus voltou, mas parece-me que Jesus já tinha observado algo que não gostou ali, que foi justamente o comércio dentro do templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. O templo, que era o centro do poder religioso, econômico, político e ideológico da época, converteu-se em instrumento de exploração do povo. Quando o pastor transforma o templo de Deus
quando o sacerdote transforma o templo de Deus em comércio, esse é o tempo que ele já tinha que dar os frutos e Deus vai encerrar o seu tempo. Foi o que aconteceu a Israel, foi o que aconteceu àquele velho templo que vai dar lugar ao novo templo, Jesus. Porque nesse evangelho de hoje Jesus não menciona isso, mas ele vai dizer em outro momento: destruireis esse templo e em 3 dias edificarei um novo templo. Porque após sua ressurreição, Jesus seria esse novo templo. Que eles não produziram frutos, Jesus ele vai dar frutos mais do que todo o tempo que eles passaram, 40 anos, como eles disseram. 40 anos passamos para construir esse templo, mas eles não deram frutos. Jesus, em 3 dias, edificará um novo templo que dará frutos. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo, diz o Evangelho. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Isso vale para os nossos pastores, para os nossos líderes hoje. Se estão fazendo de comércio a casa de Deus, serão cobrados também. E se assim procederem, serão amaldiçoados, porque Jesus, assim como foi na direção daquela figueira, ele virá também na direção de cada um de nós. Ele espera que nós produzamos frutos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei, olha aí, desaparecem. Ouviram isso, começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Por causa desses dirigentes, Israel traiu a sua missão. Eles deveriam dar frutos e não deram. Em vez disso, traíram o povo. Tornaram a casa de Deus uma casa de exploração. Vamos hoje trazer para a nossa vida hoje a raiz dessa palavra, a raiz dessa mensagem. Porque Pedro observou bem: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Aonde Deus amaldiçoar, esse lugar não vai mais dar frutos. Aquele templo simbolizado nessa figueira, que Jesus amaldiçoou também, não produziu mais frutos. Surgirá uma nova figueira, a comunidade de Jesus, que terá como eixo não o templo, mas a fé em Jesus Cristo, alimentada pela oração e pelo perdão. Jesus Cristo disse: tende fé em Deus. Isso já valia para as novas comunidades, já valia para os novos líderes e para nós também. Não explorarmos o povo, usarmos a casa de Deus não como meio de exploração, não como meio de ganhar dinheiro, mas como meio de libertação para o povo, conscientização. Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Deus quer produzir a fé em nós. Para darmos frutos, precisamos da fé. Por isso Jesus diz: por isso vos digo, tudo o que pedis na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Vamos pedir os dons do Espírito Santo para fazer com que essa figueira, com que Jesus se aproximou, buscando os frutos, produza frutos em nós. Porque a árvore que não der frutos será cortada e lançada no fogo. Perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. E esse é o melhor fruto que Deus quer de nós. O fruto da reconciliação, o fruto do amor, da misericórdia. Que possamos rezar para que uma igreja nova sempre fecunde e dê frutos novos. Ó Jesus, Mestre, procuras figos e só encontras viçosas folhas. Imagem do templo que não produz os frutos esperados. Então,
fazes uma limpeza, retirando do templo o que indicava abuso da casa de oração para todos os povos e exploração do povo. Corajosa e coerente tua atitude, Senhor. Amém. Cabe nos perguntar quais os frutos que eu tenho dado para que Jesus venha fazer em mim uma boa colheita. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.